Queria aí primeiramente agradecer aí a presença de todos nesse nosso webinar, tá? Espero que seja aí um momento aí de muito produtivo, onde a gente possa trocar informações e experiências. Então, se quiser aí começar a condução, Douglas, fica à vontade. Ótimo. Bom, pessoal, primeiramente, deixa eu me apresentar, acho que a gente não teve contato ainda. Meu nome é Douglas, sou arquiteto de soluções aqui dentro da Lecom e estou junto aqui com a Fábrica DS hoje para a gente falar um pouquinho sobre processos, falar um pouquinho sobre desafios, sobre como que a gente consegue permear esse mundo de processos aí com tecnologia. Para a gente poder discutir um pouquinho hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre processos inteligentes, sobre como que a gente evolui processos a partir de negócios, e a gente separou essa nossa agenda de hoje de uma horinha em dois blocos distintos. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre Fábrica DS, né, que vocês já conhecem, falar um pouquinho sobre os desafios e sobre processos e falar um pouquinho sobre o Lecom. Então, uma visão geral para vocês, para a gente entender um pouquinho aonde que a gente está hoje com tecnologia. E aí, num segundo Legal. momento, nesse segundo bloco da nossa agenda hoje, a gente vai trazer um pouquinho da ferramenta na prática. Então, a ideia é a gente poder mostrar para vocês como que os nossos clientes já estão utilizando BPMS, RPA, inteligência artificial, analytics, tudo isso integrado dentro de um sistema único para realmente poder potencializar resultados. Então, a gente vai ter um primeiro momento realmente para a gente poder falar um pouco sobre tecnologia, e no segundo momento a gente vai ver isso na prática funcionando com cases reais, inclusive. Então, só para poder trazer um pouquinho para vocês de qual que é o nosso objetivo hoje aqui na nossa reunião. Então, falando rapidamente sobre a Fábrica DS, então nós somos uma consultoria, tá, que a gente surgiu aí em 2012, temos aí 13 anos de mercado, tá, e a gente tem alguns pilares de negócios. Então, a gente tem parcerias com grandes empresas de tecnologias, né, onde a gente comercializa os produtos e prestamos serviços especializados, e temos também uma vertente de fábrica de software, onde a gente tem aí um time multidisciplinar que desenvolve sistemas mobile, sistemas web, nas mais diversas linguagens de programação, fazemos modernizações de aplicações, então a gente tem um serviço aí bem completo também na parte de desenvolvimento. E vale destacar também que a Fábrica DS, ela busca parcerias com empresas que são referências dentro da sua área de atuação. Tá? Então, para dar alguns exemplos de parceiros nossos, nós somos parceiros da IBM, da Red Hat, da VMware, da Microsoft, da AWS, do Google. Então aqui mostra um pouco a qualidade e a preocupação que a Fábrica DS tem em selecionar os seus parceiros. E aí isso explica o porquê também a gente buscou uma parceria com a Alecom. A Alecom, de fato, é uma empresa referência na parte de soluções de automação, né, de processos, de RPA, inteligência artificial. Então, por isso que a gente entende que essa nossa parceria é muito estratégica também com a Alecom, tá? Então, a Fábrica DS sempre se preocupou em ter aí, do nosso lado, né, os melhores players do mercado naquilo que eles se propuseram a fazer. Então, a Alecom nada mais é do que a cereja do bolo desse pool de parcerias de tecnologia que a gente tem com empresas terceiras. E aí, pessoal, para a gente poder começar a falar um pouquinho desse webinar, para a gente poder discutir um pouquinho sobre o que a gente entrega, como a gente entrega, eu sempre gosto de falar um pouquinho antes sobre processo. Porque processo é a base de tudo que a gente faz. A gente sempre tem na nossa cabeça que processo é aquela geração de um novo produto, né? Uma construção de um carro é feito por meio de processo, a produção de um alimento é feito por meio de processo, mas a verdade é que processo é o que rege a nossa vida. Tudo que a gente faz é baseado em processo. Quando a gente faz uma compra na internet, a gente espera que o produto chegue no dia que a gente comprou, tem dezenas de processos acontecendo por trás que vão garantir que isso aconteça. Quando a gente vai no hospital e a gente quer ser atendido no tempo certo, a gente quer fazer uma cirurgia, tudo é baseado em processo. E é pensando nisso, né, que a gente traz Lecom, porque o mundo evoluiu através de processos, através do nosso dia a dia que é baseado em processo. Se a gente olhar com carinho, se a gente olhar com cuidado, tudo que a gente faz, tudo que a gente enxerga no nosso dia a dia tem processo por trás. E aí onde é que está o problema disso, né? O problema está que os processos eles impactam muito o nosso resultado. O processo atrasa, o processo tem retrabalho, o processo para, o processo custa dinheiro, são ineficientes. Então, processo, se fosse perfeito, a gente não precisaria estar aqui.
A gente sabe que processo tem uma série de desafios. E parece que quanto mais o mundo evolui, mais a gente evolui com tecnologia, mais a gente evolui com comunicação, com internet, com globalização. Parece que mais dificuldades vão surgindo para a gente poder gerir processos de forma eficiente. Pensando em tudo isso, pensando em todo esse cenário complexo que a gente vive de processos, pensando em todas as dificuldades que a gente encara dentro do mundo de processos, que a gente traz a Lecom. A Lecom é uma ferramenta para a gestão inteligente dos processos. A ideia aqui é que a gente possa trazer uma caixa de ferramentas para o dia a dia de vocês, em parceria com a Fábrica DS, para a gente poder realmente potencializar os processos que vocês têm no dia a dia de vocês. A gente vai falar de várias sopas de letrinhas aqui hoje, vai falar um pouquinho sobre RPA, um pouquinho sobre BPMS, sobre IA. A gente vai falar sobre várias funcionalidades que a gente traz hoje para potencializar processos, mas a base é que o nosso objetivo é a gente fazer uma gestão, uma orquestração de tudo isso. E aí, para a gente poder entrar nesse mundo de processos, entrar um pouquinho nesse mundo de Lecom, eu só vou dar um panorama inicial de quem que é a Lecom, o que a gente faz no nosso dia a dia aqui, antes de a gente ir na prática olhar isso funcionando dentro da ferramenta. Quando a gente fala de Lecom, a Lecom é uma empresa com mais de 29 anos de mercado, então a gente tem uma experiência gigante em relação à orquestração de processos. É uma empresa brasileira, então todo o software que vocês vão ver aqui, toda a demonstração que eu vou fazer, todo o fluxo que vocês vão acompanhar junto comigo, é criado e desenvolvido aqui dentro do Brasil. Não tem nenhum software terceiro, não tem nada externo, é tudo brasileiro. Então, todo o suporte que a gente vai dar, toda a parceria com a Fábrica DS, toda a atenção que vocês vão ter, inclusive o custo, tanto de implantação quanto de sustentação, é tudo via Brasil. Então, facilita todo esse processo acontecendo. E a gente tem um orgulho muito grande, eu sempre gosto de reforçar muito isso, que hoje a gente está presente na vida de mais de 50% dos brasileiros. Seja de forma direta ou indireta, a gente está presente na vida de vocês. Talvez vocês não tenham essa visão ainda, vocês não saibam o que é a Lecom, mas vocês muito provavelmente já utilizaram a gente em algum momento. Um bom exemplo disso, eu sempre gosto de destacar, é o GovBR. O GovBR, quando a gente acessa lá, por exemplo, para buscar um certificado de vacina, para tirar uma carteirinha de pesca ou para fazer qualquer coisa lá dentro de busca de documentos, de geração de documentos, quem está por trás fazendo tudo isso é a Lecom. Então a gente tem aquela frente do GovBR, por trás, gerindo todos os processos, entregando o documento para você, é a Lecom que está trabalhando. Então hoje, o GovBR é um dos nossos clientes aqui dentro de Lecom. São mais de 155 milhões de usuários dentro do GovBR. É o portal mais acessado do mundo na categoria governo. E quem está por trás é a Lecom. São milhares de solicitações diárias que a gente recebe através do GovBR. Eu não vou entrar aqui no detalhe de cada um dos nossos cases, de cada um dos nossos clientes. O objetivo da nossa agenda hoje, até por conta do tempo, não é esse, né? Mas eu sempre gosto de citar alguns que são super importantes, que a gente fez um trabalho gigante junto com eles. Então a gente tem a ASICS, que é a sexta maior marca esportiva do mundo, é a terceira maior marca esportiva do Brasil. A gente vai ter a Record, que eu não preciso nem apresentar para vocês, é a segunda maior emissora do país. Aí nós temos Bayer, temos IP, temos Grupo Fleury com Hermes Pardini, temos Comgás, que é a maior distribuidora de gás natural da América Latina. Então, quando a gente fala de clientes, vocês podem observar que a gente está presente em negócios complexos, empresas multinacionais gigantes com alto fluxo de informação, alto fluxo de dados, tudo isso sendo gerido, os processos através de Lecom. A gente vai falar um pouquinho mais de alguns dos cases que eu trouxe aqui, né? A gente vai ter um momentinho ali próximo ao final da nossa agenda hoje para explorar um pouquinho esses cases. E aí no futuro, né, a gente pode, em uma agenda específica com vocês, adentrar em alguns desses cases específicos, algum segmento de mercado que faça sentido para vocês, a gente também consegue abrir e explorar muito mais isso acontecendo, tá? Para isso, né, para que a gente possa atender todos esses clientes, para que a gente possa ter essa permeabilidade dentro de negócios tão complexos, igual esses clientes que vocês observaram aqui, a gente trabalha com uma ferramenta que ela não olha para um processo apenas, ela olha para toda a organização. O objetivo é que a gente entenda os desafios que vocês têm hoje, as dificuldades que vocês vivem hoje. Então, é até por isso que a Fábrica DS está junto conosco. Então, todo esse processo de consultoria, todo esse processo de conhecimento, a Fábrica DS vai estar junto conosco, aportando conhecimento também.
e a gente vai poder, a partir disso, entender onde é que estão as dores do nosso negócio. E aí a gente pode falar sobre processos manuais, sobre processos repetitivos, sobre erros, sobre compliance, sobre risco de operação. Então a gente vai ter aqui uma série de pontos que a gente atua hoje como Lecom. A gente tem empresas junto conosco que tem mais de 200 processos dentro da Lecom, 200 fluxos de trabalho que funcionam através de Lecom. Então, acho que é super legal, né? Um exemplo disso é Comgás. Comgás, se eu não me engano, são 206 fluxos de processo hoje dentro de Lecom. Então, a ideia é que a gente possa expandir toda essa visão de negócio, essa visão de processo para toda a organização. Esse é o nosso objetivo como Lecom. Para isso, a gente vai trazer uma solução que eu sempre gosto de dizer que ela é mais uma caixa de ferramenta do que um software, né? A Lecom, ela é para vocês uma folha em branco. Então, a partir dos processos de vocês, das dificuldades de vocês, das dores de vocês, todo esse fluxo ele é construído. Eu sempre gosto de reforçar que a Lecom ela não é como se fosse simplesmente um BPMS ou um desenhador de fluxo, igual vocês vão encontrar no mercado, no dia a dia de vocês. O objetivo de Decom vai um pouquinho à frente. Nosso objetivo é orquestrar processo. Então, a gente vai conhecer o processo de vocês, em parceria com a Fábrica DS. Vamos entender quais são os desafios desse processo, aonde ele para, aonde ele tem muita atividade humana, aonde que ele tem retrabalho, aonde que ele tem dificuldade para fluir da forma adequada. E a partir disso, a gente constrói uma solução específica para o negócio de vocês. Com isso, né, a gente consegue trazer para cá versatilidade. Então, a gente consegue atender diferentes públicos. E o melhor, tudo isso com a metodologia no-code. Então, aqui você não tem que programar, você não tem que ter um expert de programação dentro da empresa de vocês, não precisa ter alguém que saiba programar em Python, em C, em Java, revolucionar o mundo da computação. Aqui é tudo do tipo arrasta e solta, do tipo seleção. Então, a gente consegue, mesmo com o time de negócio, fazer toda a construção de processo. Inclusive, né, um dos trabalhos que a gente faz como Lecom é essa transferência de conhecimento. E eu sempre gosto de deixar isso muito claro. A gente não quer que vocês sejam refém das nossas horas, da nossa consultoria, não é nada disso, né? A gente quer transportar conhecimento para a organização de vocês. Vocês vão ver, quando eu estiver utilizando a plataforma aqui, que ela é super simples de usar, o ambiente ele é super amigável, né? E o melhor, é tudo construído sem código. Então, o próprio time de negócio de vocês vai fazer a gestão dos processos deles. A gente tira a dependência da Lecom, a gente tira a dependência da TI, a gente passa realmente a gerir processo a partir do time de negócio. Ah, Douglas, mas eu tenho aqui um processo que eu preciso de uma integração. Eu preciso que isso esteja integrado ao SAP, eu preciso que isso esteja integrado ao Proteus, ao DataSul, ao Senior, a diferentes RPs. Né? A gente sabe que o mundo hoje roda a partir de RP, tem muito RP por trás gerindo dados. Tudo isso também é possível através de Lecom. Todo dado que flui na organização de vocês, seja aquilo que está numa planilha de Excel, aquilo que vem por e-mail, aquilo que está no RP de vocês, a gente consegue se integrar a partir de Lecom. Aí, toda essa programação de integração, ela é open code, então ela fica de acesso para vocês, vocês mesmos podem fazer a gestão de tudo isso. Né? Então, só trazendo esse panorama do que é Lecom. Né? A gente vai falar, a gente vai mostrar muito isso acontecendo na prática dentro da plataforma, mas é legal a gente ter essa visão. É uma plataforma de processo para o time de negócio trabalhar. Então, ela não é uma plataforma para o time de TI, ela não é uma plataforma para o consultor, ela é uma plataforma para o time de negócio trabalhar o negócio dele. Esse é o nosso objetivo. Aqui tem alguns prints de tela, a gente vai falar muito sobre isso na demonstração, não vou nem me ater muito aqui, mas o passo a passo que a gente faz com o Lecom é conhecer processo, desenhar o processo, modelar esse processo que a gente fala, né? Então, construir esse processo dentro da plataforma, integrar isso com os sistemas de vocês e a partir disso a gente faz uma orquestração. Então, tudo passa a rodar por dentro desse processo. Aprovação, fluxo, direcionamento, tudo por meio de Lecom. E a partir daqui a gente começa a falar sobre automatizar, sobre colocar um robô, sobre gerenciar. Então, a gente tem uma jornada junto com vocês. Não é simplesmente trazer uma ferramenta, é realmente fazer uma jornada em parceria com a Fábrica DS para chegar no resultado que a gente espera. Não vou gastar muito mais tempo nesse slide. Acho que mais legal do que eu falar aqui para vocês sobre esse slide é a gente, na prática, enxergar tudo isso. Né? Então, não vou gastar mais tempo nisso aqui. Mas eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre desempenho.
porque eu acho que é super importante. A gente sabe que os processos são grandes, as empresas são grandes, tem muita coisa acontecendo, muito usuário, super complexo, né? A gente aqui no Alecom é habituado a trabalhar com grande complexidade, com grande volumetria. Falei um pouquinho já para vocês sobre GovBR, né? GovBR são 135 mil solicitações que acontecem todos os dias para a Alecom. E a Alecom responde essas solicitações todos os dias. Hermes Pardini, né, um grupo de saúde gigantesco, tem mais de 20 mil usuários ativos lá dentro. Ou seja, tem 20 mil pessoas, funcionários do Hermes Pardini, que utilizam o Lecom na rotina deles. E a Comgás, né, a gente já falou um pouquinho sobre a quantidade de processos que eles têm, mas na parte financeira, roda por dentro da Lecom 1,4 bi de fluxo monetário. Pagamento, contas a pagar, contas a receber, compras, fluxos financeiros, tudo isso acontece por meio de Lecom. Então, a gente vai ter tudo isso acontecendo aqui junto com vocês. E aí, por fim, para a gente terminar essa primeira parte de slides, né, eu vou falar um pouquinho, bem breve sobre segurança. O nosso objetivo aqui não é entrar no detalhe de segurança, então eu não vou gastar muito tempo aqui junto com vocês nessa parte, mas eu acho que é importante hoje, falando de tecnologia, não dá para a gente falar de tecnologia se a gente não falar de segurança. Tá? Já vou aproveitar até para responder uma das perguntas que veio aqui no chat, que eu já vi chegando. Já vou aproveitar e já vou aproveitar esse ensejo aqui para a gente poder chegar nela. Hoje, a Lecom trabalha somente com cloud, somente com private cloud aqui dentro da Lecom. Então, a gente trabalha com os melhores players de mercado, Microsoft, Oracle, AWS. São mais de 10 anos trabalhando em cloud aqui dentro. A nuvem ela é toda private, então ela é totalmente dedicada para vocês. Então, a gente não tem compartilhamento de informação entre nuvens, a gente não tem troca de dados entre clientes, não reaproveita informação de clientes. Então, é tudo dedicado para o sistema de vocês. Além disso, falando de segurança, a gente vai ter testes de penetração, testes de fluxo, garantias, LGPD, a gente vai ter aqui um universo que a gente trabalha de segurança. Mas tem uma certificação que eu sempre gosto de destacar e ela é super importante. A gente foi recentemente auditado pela Ernst Young, né? A gente conseguiu a certificação ISAE 3402. Não sei se todos vocês têm contato com essa certificação, mas ela é uma certificação obrigatória para softwares de empresas que operam na Bolsa dos Estados Unidos. Então, é uma certificação importantíssima, super complexa de ser atingida, e hoje nós somos a única empresa de BPMS brasileira que tem essa certificação. Então, acho que é um orgulho bastante grande, né? Isso transmite também um pouquinho do que o Vinícius comentou aqui, quando ele falou um pouquinho sobre parceiros estratégicos, né? Exato, exato. Cara, a Até Lecom... complementando, Por Douglas, é favor, Vinícius. exatamente isso. Quando eu falei na introdução, né, que a Fábrica DS procura pegar os melhores, aqueles que são referências no ramo de atuação, esse tipo de certificado corrobora, né, o que eu comentei na introdução, tá? Então aqui a gente está falando de um produto nacional, mas com uma qualidade e certificação que é única no nosso país, tá? Então isso aqui é importante destacar. Perfeito. E acho que é bem esse sentimento que a gente quer ter, né? Toda essa questão de segurança para nós é a base de qualquer relação. Então, bom, é só a gente falar de GovBR, né? Ali a gente tem dados de CPF, dados de informação de saúde de 100% dos brasileiros. Imagina o quão complexo é gerir tudo isso. Se a gente não tiver um bom ecossistema de segurança, um bom trabalho por trás de tudo isso, não é sustentável, né? Falei de Honda, falei de Comgás, falei de uma série de clientes aqui que são multinacionais gigantescas. Então, quando a gente fala de segurança, a Lecom vai ter com certeza todos os requisitos para atender da melhor forma a empresa de vocês. Tá? Igual eu comentei, não vou entrar aqui no detalhe de cada um desses pontos sobre ISO, sobre LGPD, sobre configuração de senha e tudo mais. Acho que não é nosso foco aqui hoje na nossa agenda. Só queria botar esse panorama de fundo aqui para vocês, até porque a gente sabe que essa conversa ela vai permear outras áreas dentro da empresa de vocês também. Então, para dar essa tranquilidade para vocês. Desempenho sustentável e escalável e segurança em toda a operação que vocês vão realizar. Pessoal, não vou seguir falando mais sobre slides aqui. Acho que mais legal de tudo isso que eu falei de slides para vocês é a gente gastar uns minutinhos na ferramenta, poder ver tudo isso na prática funcionando. Hoje, a gente vai ter pouco tempo para entrar na ferramenta, então eu vou deixar para responder as dúvidas de vocês só no final. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar no chat aqui, que a gente fica no finalzinho e responde essas perguntas. E a demonstração na ferramenta, eu vou fazer ela de forma bem breve, realmente uma visão de usuário.
né? A gente pode marcar uma próxima agenda junto com a Fábrica DS, aí junto com o Vinícius e todo o time, e aí a gente pode explorar realmente a ferramenta, cada um dos detalhes dela. Tá bom? Perfeito. Enquanto o Douglas vai trazendo aí a aplicação, a demonstração, vale aqui a pena reforçar alguns aspectos, né? Empresas que têm diversos processos que nem sempre estão centralizados numa ferramenta, o gestor passa a ter algumas dificuldades. Entre os fatores, né, dessa dificuldade na gestão é a ausência de indicadores. Então, nesse dashboard que ele já trouxe inicialmente de cara, aqui a gente já começa a ter por cada usuário, por cada participante de processo, quantas atividades ele tem, quantas estão no prazo, quantas estão para perder o prazo, quantas estão atrasadas. Se você pegar a visão do gestor, ele tem a visão do todo dos processos que estão sob o seu guarda-chuva. Então, a partir do momento que você tira da informalidade os processos, o que eu falo de informalidade? Troca de e-mail, troca de WhatsApp, telefonema, a partir do momento que tudo está concentrado numa ferramenta que está controlando esse fluxo, você passa a ter uma gestão efetiva. Você sabe qual que é o caminho crítico, você sabe eventualmente qual ponto do processo você precisa, de repente, capacitar mais o seu time, colocar mais profissionais. A partir do momento que você coloca o processo numa ferramenta, você está automaticamente documentando esse processo. Está saindo da cabeça das pessoas. E quando você documenta, você também pode identificar oportunidades de melhorias nesse processo. Tá? Então, as vantagens são inúmeras quando a gente digitaliza processo, de qualquer natureza. E que nem o Douglas falou, tudo é processo. Até mesmo quando eu vou solicitar férias, por exemplo, é um processo. Ainda que seja manual em algumas empresas, ainda que eu tenha que entrar na intranet, no portal da companhia, baixar o documento, preencher os dados, dar para o gestor, entregar para o RH, ainda que seja manual, é um processo. Então, se você puder levar todos eles para dentro de uma ferramenta, a empresa inteira, em todos os departamentos, terá indicadores e terá uma gestão efetiva de tudo que acontece dentro da companhia. Perfeito, Vinícius. Acho que o Vinícius trouxe um panorama geral de tudo que eu falei agora nessa fala dele. E o objetivo é exatamente esse. A gente tem muita coisa departamentalizada, né? Faz um pedaço aqui, faz um pedaço lá, manda um e-mail, preenche um Excel, e aí isso tem 10, 12 sistemas, às vezes, trabalhando em paralelo. Exato. A ideia da Lecom é a gente centralizar tudo isso. Todos com registro auditável, todo com histórico. Vou mostrar um pouquinho disso aqui para vocês também, para a gente poder realmente ter confiança nos dados que a gente vai estar trabalhando. O Vini comentou, né? Essa é a visão do usuário. Eu sempre gosto de começar por aqui. O usuário, no dia a dia dele, é isso que ele vai trabalhar. Ele acessa a Lecom, ele já sabe quantas atividades estão pendentes com ele, o que ele tem de responsabilidade para entregar naquele dia, o que está em alerta, o que está no prazo, o que vai atrasar, o que ele não vai conseguir entregar. Só aqui a gente já tem uma boa visão para a gente poder direcionar esforço, para a gente poder trabalhar com o nosso time o que é prioridade. O usuário, ele tem uma área toda interativa aqui para ele, então ele consegue ver, por exemplo, quero ver só aquilo que está em atraso para mim, quero ver aquilo que está em alerta, aquilo que eu preciso dar atenção imediata, quero ver, por exemplo, quais foram os processos, as solicitações que eu abri, aonde que está parado? Será que é com o Vinícius, que é o meu gestor, que ainda não resolveu, que não aprovou, aonde que as coisas não estão fluindo? Então, ele vai ter toda essa visão por aqui. E uma coisa legal também, né, Douglas? Complementando, a gente consegue nessa ferramenta fazer escalar. Por exemplo, eu estou para perder o prazo, a atividade já entrou no caminho crítico. Eu posso mandar uma notificação para o responsável da tarefa. Eu posso mandar uma notificação para o superior do responsável dessa tarefa. Então, Perfeito. além de você controlar o fluxo, você consegue mitigar perdas de prazos. Vamos supor que você tem um processo de gestão de contratos na sua empresa que não tem uma ferramenta. Não é incomum você, às vezes, perder um prazo de uma renovação, prazos contratuais, o que pode até mesmo acarretar em multas, por exemplo. Tá? Então, esse tipo de recurso tenta fazer ao máximo com que nenhum prazo de nenhum caso dentro de um processo seja perdido. Tá? Então a gente pode colocar alertas quando está para se atingir a perda de uma data e quando já se perdeu também. E aí você pode escalando para o gestor efetivamente fazer alguma ação, trocar o responsável pela atividade, enfim, fazer ao contornar esse ocorrido. E acho que é legal isso que o Vini comentou também. Quando a gente fala de a gente escalar processo, quando a gente fala de a gente poder chegar a nível hierárquico, poder cobrar, poder fazer cobrança, como que normalmente acontece? O Douglas liga lá para o Vinícius, ô Vinícius, não aprovou ainda aquilo que eu preciso que aprove, né? E aí o Douglas é o chato cobrando o Vinícius, enchendo o saco do Vinícius para o Vinícius poder fazer o que ele precisa fazer. Aqui na Lecom não, aqui é a própria Lecom. Então a gente vai ter os alertas automáticos, tudo isso disparado por e-mail. Então o Vinícius vai receber no e-mail dele o alerta avisando
que ele tem uma pendência, quando que acaba, quando que começa, quem que é o responsável, por que que é importante, tudo isso de forma completamente automatizada. Então acaba aquela necessidade de a gente ficar ligando e chamando o tempo todo para resolver. E o Douglas, como usuário, consegue inclusive ver aonde que o processo está parado. Quem que é o responsável que está atuando naquele momento? Quanto tempo ele tem? Qual que é o que foi determinado? Então, tem toda uma visão completa para o usuário aqui. Aqui, pessoal, por conta do tempo, eu vou pegar um processo bem breve aqui de contas a pagar para a gente olhar junto, tá? Acho que contas a pagar é um ótimo exemplo, porque toda empresa paga conta, né? Então, a gente vai ter esse mundo de subir uma nota fiscal, de enviar uma nota fiscal, de trabalhar isso com um determinado fornecedor. Mas aqui na Lecom, a gente trabalha diferentes segmentos. A gente tem processos de RH, o Vinícius falou um pouquinho sobre solicitação de férias, né? A gente tem solicitação de férias, admissão de colaboradores, rescisão, folha ponto. A gente tem uma série de coisas que a gente trabalha aqui junto com vocês. Na parte de compras, solicitação de compras, compras emergenciais, spot, diretos, indiretos, cadastro de fornecedor, contas a receber. Então, ITSM, toda a parte de chamados. Então, a gente vai ter aqui uma série de opções para a gente poder trabalhar com vocês. Para a gente ser bem objetivo, vou pegar aqui um processo simples de contas a pagar para vocês verem como que isso funciona. Então, imaginem que eu sou um usuário e eu quero abrir uma solicitação de pagamento. Quero que seja pago uma nota fiscal aqui que eu tenho solicitado. Eu vou acessar a minha Lecom, vou abrir o formulário referente à solicitação de pagamento e vou preencher os dados. Todos esses campos que vocês estão vendo aqui, eles não são padrão, né? Ele vai ser construído a partir da necessidade de vocês. O que que vocês utilizam para poder fazer uma solicitação de pagamento? Nesse caso, vou começar aqui com o processo de pessoa jurídica. Pode ver que a própria ferramenta me bloqueia alguns preenchimentos. Aqui a gente colocou uma integração, por exemplo, com o birô de mercado para buscar os dados do CNPJ de uma determinada empresa. Então, ao invés de eu fazer digitação de tudo, procurar tudo, eu posso vir aqui, buscar um determinado CNPJ. Nesse caso, eu vou buscar o da própria Lecom, só a título de informação para mostrar um pouquinho para vocês. E ele já puxa todos os dados. Isso pode estar integrado, por exemplo, com o RP de vocês. Todas as informações de entrega, fluxo, valores, tudo mais, pode estar sendo trazido automaticamente para cá. Eu vou subir uma nota fiscal só para vocês verem como é que isso funciona. Tá? Vou anexar um documento. Então, aqui vou pegar uma notinha fiscal aqui para a gente poder selecionar. Nesse caso, a gente botou uma inteligência artificial por trás aqui, lendo esse documento, entendendo esse documento de forma completamente automática, até para reduzir o esforço de preenchimento nosso aqui, e também pode ser uma funcionalidade que a gente traz para o time de vocês. Facilita o dia a dia, né? Então, a inteligência artificial aqui, no caso, vai acessar o documento, vai ler, vai extrair as principais informações desse documento e vai automaticamente importar para dentro da Lecom. Olha que interessante que isso é, por exemplo, num processo de admissão de colaboradores. A admissão de colaborador tem que subir 10, 12 documentos. CPF, RG, comprovante de casamento, filho, data de nascimento. A própria ferramenta pode ler o documento de vocês. Aqui eu importei o documento para cá, vocês vão ver que automaticamente a ferramenta já me traz aqui uma nota fiscal de produto, número da nota, valor, então ela me traz todas essas informações aqui dentro e ela já me traz alguns pontos super importantes. Olha só, aqui ela já identificou que o CNPJ da nota fiscal é diferente do CNPJ que eu selecionei aqui em cima. Toda essa verificação que ia ser feita por um humano, no caso de vocês, caso ele visse, né, a própria ferramenta de forma completamente automática vai fazer para vocês. De novo, sem código, com regras totalmente no code. Tá? Ou seja, ela não está controlando só fluxo, né, Douglas? Ela também está executando atividades de validação que era feita por um ser humano. Né? Perfeito. Então... Aqui, né, tranquilo, é um campo, estou olhando só o CNPJ. Sim, mas imagina sim. num processo jurídico, num processo financeiro, num processo crítico, que eu tenho às vezes 30, 40, 50, 100 Exatamente. campos. Exatamente. Cara, é a ferramenta trabalhando para vocês. Tá? Aqui, pode ver que ela já preencheu todo o resto para mim. A leitura do documento já fez todo o preenchimento dos dados do produto que eu tenho aqui, já me trouxe todas as informações. Inclusive, dentro da Lecom, a gente já pode começar até a conversar com esse documento. Pensa para um processo jurídico, né? Eu vou subir um contrato aqui com 100, 150 páginas, por exemplo. Como é que eu vou saber o resumo desse documento? Como é que eu vou saber as informações desse documento? A própria inteligência artificial da ferramenta consegue trazer isso para vocês.
Nesse caso, eu vou perguntar para ela, por exemplo, quanto foi pago de imposto. Perguntei para a ferramenta, ela automaticamente resumiu o documento e me disse que de ICMS foi pago R$ 66,30 e não há menção de outros impostos pagos nesse documento aqui que a gente está olhando. Pensa isso para um processo jurídico, igual eu comentei, de um contrato super complexo com um monte de variável. O time vai estar com tudo isso na mão dele também para poder trabalhar. Aqui, pessoal, eu vou fazer a solicitação como usuário, né? Então, pode ver que quando eu solicito, automaticamente ele dispara a atividade para o próximo usuário responsável. Nesse caso, a próxima atividade é analisar o pagamento e o responsável é o Renato Rossi. Então, ele já disparou para o próximo responsável executar. E olha só, a gente tem aqui ainda uma integração com o Teams. Nesse caso, o Renato recebeu lá no Teams dele uma mensagem avisando que o Douglas abriu uma solicitação de pagamento para ele. Isso poderia ser no e-mail, isso poderia ser em qualquer outra fonte para a gente poder começar essa conversa. Eu vou sair um pouquinho do meu mundo aqui de Douglas Ilho, vou entrar no mundo do Renato, para vocês verem como que ele recebeu lá dentro do processo dele. Tá? Selecionei o Renato Rossi, pode ver que abriu para o Renato Rossi uma nova solicitação de pagamento. Então, todos os dados, igual o Vinícius comentou, de histórico, rastreabilidade, vai estar tudo aqui para o Renato. Olha que interessante. O Douglas Ilho, no dia 7/5, às 11h31 da manhã, abriu para o Renato Rossi, ele demorou 4 minutos e 12 segundos, uma solicitação de pagamento. O Renato Rossi pode ver aqui os dados em relação a isso e ele pode acessar essa solicitação. Ô, Antes de eu Douglas, depois acessar, mostra o fluxo vivo também, acho que é legal, e viu? era bem o que eu ia mostrar agora, Vinícius. Boa, boa. Agora, antes de eu entrar para mostrar como que o Renato vai ver essa solicitação, eu vou mostrar para vocês como que isso é desenhado dentro da plataforma, como que a plataforma entende que é a vez do Renato trabalhar, que é através do fluxo. Aqui é o que a gente falou um pouquinho antes sobre a gente modelar processo e aonde entra a Fábrica DS para apoiar a gente em tudo isso junto com vocês também. Esse é o processo que eu desenhei para um processo de contas a pagar aqui dentro da Lecom. Não necessariamente vai ser o processo igual ao de vocês. Então, eu comecei com uma solicitação de pagamento pela área de negócio, que foi aquela primeira etapa que a gente fez, e aí ela vem automaticamente para o gestor responsável fazer E uma aí, só um análise desse detalhe, né, pagamento. Douglas? Só para também para o pessoal ver. Visualmente, a gente tem várias informações nessa imagem. A primeira etapa, solicitar pagamento, está verdinho, porque foi dentro do prazo previsto de SLA. Se essa atividade executada tivesse estourado o SLA, por exemplo, o prazo de execução, ela estaria em vermelhinho. A borda, em vez de verde, estaria vermelhinha. Então, você consegue, na própria imagem do diagrama, saber de todas as etapas que já foram percorridas, quais foram dentro do prazo, quais foram fora, tá? Então, visualmente, você já tem muita informação do processo. Imagina um gestor, né, as vantagens para você visualmente conseguir analisar os casos. Não, e é legal, assim, por exemplo, você como solicitante também, saber aonde está parado. Então, eu não preciso Exato. ligar para saber onde é que está parado. Eu venho aqui, eu vejo, por Exato. exemplo, nesse momento, em azulzinho, está em análise de pagamento com o gestor. É Sim. ele o responsável, está dentro do prazo, vai ser executado de forma como tem que ser. Então, é legal para a gente poder ter toda essa visão aqui também. Aqui, se você olhar para tudo isso, você vai ver que tem algumas decisões acontecendo. Então, eu posso definir dentro do nosso fluxo de processo, nesse caso aqui, eu botei que se caso for uma pessoa jurídica e um valor superior a R$ 1.000, ele passa por uma aprovação de diretoria. Caso não seja, ele vai direto para uma análise fiscal após a aprovação do Renato. Então, olha como é que fica simples, né? É tudo desenhado, tudo construído a partir de modelagem, sem nenhum tipo de complexidade. Eu vou voltar um passinho para trás agora. Para o Renato, o processo chegou assim. Né? Ele chegou um resumo de tudo que o Douglas preencheu, o documento já anexado. Então, se o Renato quiser clicar aqui e ver o documento, ele pode clicar, ele vai ter todas as informações do documento também. Ele vai ter todos os dados que a gente preencheu na etapa anterior. Nesse caso, eu botei para ele não poder editar, ele só tem a possibilidade de ver, mas também teria a possibilidade de editar todos esses dados. E ele pode tomar a decisão dele de aprovar ou reprovar. Aprovando, fluxo segue para a próxima etapa, igual a gente viu. Então, vai seguir para um processo fiscal, para um processo diretor, para uma aprovação superior, o que for. Ele reprovando, retorna lá para o Douglas. Aqui, vocês podem ver que tem um espacinho de comentário. Tudo que eu comento dentro da Lecom, tudo que eu boto de informação, fica associado ao processo. Isso é super importante.
entra muito no que o Vinícius falou do porquê não usar um WhatsApp, do porquê que não uso um e-mail, porque aqui você tem toda a rastreabilidade do que está acontecendo. O processo não fluiu como deveria, deu um problema, compliance, auditoria, está tudo registrado, item a item, data a data. Então, vocês vão ter Inclusive, né, tudo Douglas, isso você dentro de pode você. até eliminar as mensagens paralelas por e-mail, porque dentro da própria ferramenta você consegue trocar mensagens. E, Perfeito. e ela faz parte do dossiê, vamos chamar assim, daquele caso. Então, tudo está registrado, entendeu? As trocas de informações, os acordos, enfim, fica tudo na própria ferramenta. Exato, era bem o que eu ia chegar nesse ponto agora. Quando a gente fala com os nossos clientes, o cenário que a gente encontra é muita informação trocada por mensagem de forma informal, né? É super comum. Então, a gente traz aqui dentro toda a parte de mensageria. Tudo que eu mando de mensagem dentro desse processo, automaticamente fica registrado. Usuário, data, hora, tudo aqui dentro. Então, a gente consegue ter todo esse histórico para a gente poder ter no futuro para um trabalho de auditoria, para um trabalho de compliance, para o que for aqui dentro. Pessoal, aqui, né, eu não vou seguir mostrando mais da plataforma, mais desse fluxo aqui, eu vou só fazer um processo aqui de aprovação, por exemplo. Ele seguiu para a próxima etapa aí para o analista fiscal, para o assistente fiscal começar o trabalho dele para pagamento. Por conta do tempo, não vou entrar mais em Lecon, mas tem um ponto que eu sempre gosto de trazer, que a Lecon não é simplesmente isso. Tem outras coisas junto com ela que vai suportar as dificuldades que vocês encontram no dia a dia de vocês. A gente vai ter aqui, junto com a Lecon, todo um processo de RPA. Então, a gente vai conseguir, por exemplo, construir robôs para a gente poder gerir processos junto com vocês. Tudo também metodologia no code, então fazendo fluxos, fazendo atividade por atividade, construindo RPA junto com vocês, tudo isso integrado com a plataforma. Então, eu quero que leia documento dentro de e-mail, eu quero que suba documento para o meu sistema, eu quero que envie dados, eu quero que troque dados, que preencha dados. Tudo isso que um humano faz de forma manual, digitando num teclado, mexendo no mouse, a própria plataforma vai poder executar para vocês. Então, é uma funcionalidade adicional. E tem mais uma que eu sempre gosto de mostrar, e eu acho que teve até uma pergunta aqui no chat que a gente recebeu recentemente, em relação a gerar informações sobre o processo. Para isso, a gente tem toda uma área de analytics dentro da plataforma, toda uma área de análise de dados, também sem codificação, tudo construído do tipo arrasta e solta, que vai ter todos os dados do processo de vocês. Aqui dentro, se vocês observarem, eu já consigo ver quanto que eu estou atendendo de SLA, nesse caso 80%, como é que está a minha eficiência, como é que está meu retrabalho. Então, grandes indicadores dos processos de vocês vão estar todos associados aqui dentro. E o legal, é tudo interativo. Então, por exemplo, eu quero ver aqui esse período aqui que foi uma piora bem significativa dentro do meu gráfico. Selecionei o período que a gente está analisando de dados, automaticamente ele me traz os dados referentes a esse período. Pode ver que o índice de SLA nesse período que eu estou analisando ficou abaixo do esperado aqui dentro, ficou em vermelho. Então ele já mostra para nós aonde que a gente teve problema. E isso, né, eu estou olhando para um cenário geral de toda a empresa. Mas e se eu quiser, por exemplo, olhar um processo específico, entender qual processo que está travando, qual processo está atrapalhando? Vai estar tudo aqui também. Então, eu consigo ver, por exemplo, na parte de solicitação de viagens, o meu SLA está em 100%. Mas quando eu olho para um processo de contas a pagar, eu estou em 64% do meu atendimento de SLA. Isso vale para processo por processo, mas isso vale também para eu explorar, por exemplo, etapa por etapa dentro do meu processo, se eu quiser, e inclusive usuário por usuário. Então, quando eu olho para os meus usuários, isso é uma ferramenta poderosíssima para o gestor, né? Ele consegue saber, por exemplo, que o Wagner, que é o assistente de compras dele, tem um índice de SLA só de 50%, enquanto a Mirella, que também participa do processo de compras, está em 100% o processo dela. Entra muito o que o Vinícius falou. Como é que eu sei quem que eu preciso treinar? Quem que eu preciso capacitar? Quem que eu preciso direcionar o esforço? A ferramenta vai entregar todas essas informações pronto para vocês. Imagina isso num cenário, igual a gente falou da Comgás, de mais de 200 processos funcionando simultaneamente. Ou então, de processos super complexos que às vezes envolvem 3, 4, 5, 6 áreas distintas da empresa. A gente vai ter dado para a gente poder discutir com dados e fatos tudo o que está acontecendo aqui dentro. Pessoal, igual eu comentei, né? A ideia hoje com a ferramenta é realmente uma visão bem breve, bem rápida de tudo que a gente entrega. Eu vou voltar agora rapidamente para os slides. Quero só passar de 2 cases aqui que a gente tem, que eu acho que é super legal compartilhar com vocês. E aí a gente abre o finalzinho para a gente poder discutir mais algumas dúvidas.
Caso surja mais alguma pergunta, podem ir mandando aqui no chat. O Vinícius e todo o time da Fábrica DS vai estar apoiando a gente em todo esse processo. E aí a gente vai discutindo isso no final, tá? De case, eu separei para vocês hoje 2 que eu acho que são super legais para a gente discutir. O primeiro é o da Ser Educacional. A Ser Educacional é uma rede de ensino gigante aqui do país, né? É uma das maiores companhias de ensino superior do Brasil. Eles têm mais de 140 processos dentro da Lecom. E aí, para vocês terem ideia, isso aconteceu em menos de 18 meses. Então, em menos de 1 ano e meio, eles colocaram 140 processos em pé dentro da Lecom. Dá quase aí 9 ou 10 por mês que eles estavam botando para rodar dentro da Lecom. E aí tem um processo que é super legal, vocês já devem ter ido aqui embaixo, que teve um processo de mudança de turma, né? Que foi de 20 dias para 5 segundos. E aí você vai me dizer, pô, Douglas, nada acontece de 20 dias para 5 segundos da noite para o dia. E realmente, e essa é a ideia da Lecom. A gente foi construindo processos dentro desse processo de troca de turma, que o processo foi evoluindo. Então ele saiu de 20 dias para 10, de 10 para 5, de 5 para 1, de 1 para 30 minutos, e esse processo foi evoluindo no dia a dia deles também. Aqui, todo o processo era feito de forma manual. Então, o aluno entrava em contato com a administração do curso, solicitava. Aí ele tinha que mandar os documentos. Aí ele esquecia um documento, aí eles avisavam que estava esquecido. Aí ele mandava o documento, aí tinha que conferir tudo. Aí o administrativo conferia, via que estava errado, mandava de novo. E ficava nessa troca, nessa ida e vinda o tempo inteiro. Isso levava tempo. Às vezes, não tinha problema. Às vezes, isso impediu o aluno a começar o curso dele, que era tão importante. Com a Lecom, tudo é feito de forma automática. A gente botou um portal lá dentro, o próprio aluno acessa o portal, faz a solicitação, envia os documentos que são obrigatórios para isso dar continuidade. A própria ferramenta verifica as disponibilidades de turma dentro do sistema da Ser Educacional, verifica as vagas, verifica os pré-requisitos, verifica as informações do aluno e automaticamente já retorna para o aluno a informação se é possível ou não seguir com o processo, sem botar a mão de ninguém do administrativo. Então, toda a parte de documento, verificação, pré-requisito, feito de forma completamente automática dentro da Lecom. Estou falando para uma mudança de turma, né? Mas pensa isso para uma mudança de setor dentro da empresa, para movimentação de pessoas, para uma promoção, para uma autorização de férias, para o que for, tudo isso acontecendo com as informações de dentro da própria plataforma. Isso é um caso super legal. O outro que eu trouxe, que é o caso da Melita, é um case que foi premiado até internacionalmente. E lá na Melita, talvez vocês já conheçam, tenham tido contato em algum momento, mas eles utilizam SAP, né? Vocês sabem que SAP, para tudo que a gente faz dentro do SAP, cada novo usuário, a gente vai comprar uma licença para esse usuário poder trabalhar dentro do SAP e tem um custo bastante grande para a gente poder fazer tudo isso. O fato de utilizar Lecom, o fato de a gente trazer Lecom para fora do SAP, integrado ao SAP, permitiu que não fosse necessário todos os usuários rodar por dentro do SAP as solicitações. Toda solicitação, aprovação, fluxo acontece dentro da Lecom e aí a gente integra esse dado para dentro do SAP. Aqui a gente tem o depoimento do Márcio Poletti, né, que é gerente de TI lá na Melita, era gerente de TI da Melita na época da implantação, e todo esse processo a gente conseguiu construir em parceria com eles, entendendo aonde que esses usuários utilizavam, qual era a integração necessária, todo o dado fluindo de forma completamente automática. Então, acho que é super legal aí para vocês poderem ver essa parte de integração acontecendo também. Integração com RP, igual o SAP, Proteus, DataSul, Senior, o que for, integração com e-mail, integração com dados de Excel, com dados de outros sistemas, tudo por meio de API, tudo por meio de Lecom. Vinícius, agora eu vou passar de novo para você, já falei bastante. Legal. Né? Vamos lá. Então, por onde começar, né? Então, assim, a ideia foi mostrar que a Lecom, de fato, tem uma solução extremamente completa, tá? Para fazer controle de fluxos, automação de atividades de pessoas, controle de prazos. Então, em termos de ferramenta, a gente, né, conseguiu demonstrar para vocês que a Lecom é fantástica. Mas antes de colocar esses processos nas ferramentas, a gente tem a etapa anterior. A gente tem que primeiro identificar dentro das empresas quais são os principais processos, dentre todos os processos, quais são os prioritários para a gente iniciar uma jornada. E por que a gente fala de jornada, né? De fato, quando a gente coloca ferramentas no dia a dia dos profissionais de uma empresa, há uma mudança de cultura. Então, naturalmente, também
há uma certa resistência. Então a gente tem que fazer um trabalho interno de conscientização, de evangelização em relação às soluções, mostrando a importância. Depois a gente tem que, a partir dos processos identificados, conversar com todos os envolvidos para chegar num desenho definitivo do processo. Afinal de contas, a gente está saindo da cabeça das pessoas e está colocando no papel, para depois colocar numa ferramenta todo esse processo. E quando a gente fala de desenho de processo, a gente está identificando quais são as atividades, quem são os responsáveis por executar cada atividade, quais são os prazos, qual que é o fluxo principal, quais são os fluxos alternativos. Então, esse é um trabalho que requer também uma expertise, porque a gente tem que colocar profissionais que vão entrevistar todos os stakeholders, né, os principais atingidos pelo processo, para chegar numa versão final. Depois que chegou numa versão final daquele processo, aí sim coloca-se dentro de uma ferramenta para fazer todo o controle e ter todas as vantagens de um processo digitalizado. Mas esses dois momentos são importantes. Escolher uma boa ferramenta, uma boa plataforma, e a Lecom é indiscutível que é uma excelente solução. E o outro é você ter um trabalho especializado de priorização, levantamento, identificação e documentação de todos esses processos. E até mesmo a manutenção e a evolução de cada um deles ao longo do tempo. E a Fábrica DS pode te suportar nessa fase, que envolve o processo em si, inclusive colocá-lo dentro da ferramenta. Então, se vocês precisarem de um trabalho mais voltado para um assessment, um trabalho voltado para por levantar os processos da sua empresa, por junto com vocês identificarem quais são os principais, por onde começar, toda essa jornada, a gente pode sim ajudar vocês ao longo de toda essa esteira, tá? Então, fiquem à vontade para contar com todo esse know-how da Fábrica DS também na parte de modelagem e especificação dos processos organizacionais. O Douglas, eu estou vendo aqui, a gente tem algumas perguntas também que eu acho que a gente pode responder agora. Pode, Eu vou colocando e a gente vai respondendo, tá? A pode. Denise perguntou se o GovBR roda em cloud. Legal. Essa foi. A gente comentou um pouquinho sobre cloud, né? Então, sim, roda em cloud, tudo que a gente tem lá dentro, toda essa troca de informações, né? A gente tem, para 99% dos nossos clientes, é a forma com que a gente trabalha. Até para a gente poder trazer velocidade, tempo de resposta, então, é o melhor caminho, tá? Legal. Aí a Clarissa perguntou se a plataforma gera informações das etapas de processo que mais atrasam. Legal, acho que aqui vem bem o que a gente comentou sobre o Analytics, né? A gente poder trazer toda essa visão. Então, não só das etapas de processo, mas qual é o processo, qual é a etapa, qual é o usuário. Então, a gente vai chegar nesse nível de capilaridade aqui também. Tá, e aqui o Wesley faz uma outra pergunta. Algumas empresas têm restrições com o uso de IA em seus processos internos, ainda mais quando envolvem informações sensíveis. Neste caso, esta IA é desenvolvida por vocês e é personalizada para atender às necessidades do cliente? Perfeito, Wesley. Excelente pergunta, cara. Acho que é muito legal esse ponto que você tocou. A IA, ela vai estar direcionada realmente para o processo de vocês, direcionada na nuvem de vocês, então não vai ter troca de informação nem com a Open Internet do mundo todo e nem com outros clientes da Lecom. Todo dado que vocês colocarem ali dentro vai ficar exclusivo para vocês. Então ela é segregada, ela é compartimentalizada ali para realmente para o uso de vocês. Então, tanto leitura de documentos, conversação, chat, tudo isso fica tudo integrado somente no ambiente de vocês do cloud. Não tem troca de informação fora dali, tá? Legal. E o Fernando tá com a mão erguida. Você quer falar, Fernando? Fica à vontade, cara. Posso comentar um momentinho? Sim, sim. Tá, primeiro, parabéns aí pela apresentação, espetacular a ferramenta. Eu vou direto à minha dúvida. Eu tenho bastante experiência já com processo de outras empresas, além da que eu estou hoje, e um calcanhar de Aquiles é justamente a pergunta que eu vou fazer. Quando você está desenhando um processo e você chega no ponto de colher as informações, que vai ser a tela que nós vamos disponibilizar para a pessoa naquele processo, foi apresentado aqui um processo de contas a pagar com determinados campos. A Uhum. pergunta é a seguinte: quando eu estou modelando o processo e vejo que eu preciso de uma determinada informação, que, claro, vai ser um campo na tela, você falou que não tem código. A minha dúvida é: como que você configura que uma tela vai ter um campo do tipo data,
um campo do tipo Legal. X, um campo que é uma combo box, vamos citar assim, que abre o universo de opções fixas, porque eu vou levar isso para um RP. Minha dúvida é, como que sem código você vai mapear cada informação minha com um tipo de dado específico, já que, claro, vai levar para um banco de dados de um RP que tem tipos de dados específicos. Como é que é feito isso sem código? Boa, Fernando. Ah, acho que normalmente, quando a gente faz uma demonstração da plataforma, a gente entra no detalhe de mostrar um pouquinho essa construção dentro do estúdio. Hoje, por conta do tempo, a gente não conseguiu entrar aqui, né? A gente pode explorar isso mais para frente. Mas falando de campos, botões, né, toda essa pergunta que tu fez, a gente tem hoje se eu não me engano, mais de 20 tipos diferentes de campos já pré-configurados dentro da Lecom. Campo texto, campo numérico, campo monetário, campo botão, campo array, campo lista. Então, a gente tem vários tipos de campos já pré-configurado. Então, ao invés de você ter que configurar isso via código, você seleciona o tipo de campo que você quer trabalhar e a ferramenta já entende qual que é o campo que ela tem que trazer para o teu formulário. Tá? Então, a ideia é a gente poder trabalhar dessa forma para facilitar a implantação. Então, campos que eu tenho um universo específico, eu preencho ali na hora aquele meu universo que depois eu vou migrar. Entendi, tá claro. Tá ok, obrigado, Perfeito. viu? E aí, toda essa integração, você comentou um pouquinho sobre a RP integração, aí tudo isso, de modo geral, para 90% dos casos, a gente faz tudo via API. Então, a gente já tem a API pronta para SAP, Proteus, DataSul, Senior, para uma série de RPs aqui dentro. Né? Mas a gente tem a possibilidade de se integrar também com um banco de dados, fazer isso via RPA com robô, então, lendo o dado da Lecom, transferindo isso para dentro do RP. Então, a gente tem caminhos aí para a gente poder trabalhar super tranquilo. Ok, obrigado. Legal. Bom, bacana. As perguntas, então, já respondemos. Você tem mais um slide, né, Douglas? Tenho. E aí, esse último slide, na verdade, é um convite para vocês, né? A gente sabe quando a gente fala de projeto, um dos desafios é a gente provar valor, né? A gente sempre tem que estar muito consciente do que a gente vai conseguir ganhar com a ferramenta, o que a gente vai conseguir entregar com a ferramenta. Aqui a gente traz um QR Code para vocês, ela vai direcionar vocês para uma página para vocês preencherem alguns dados dentro dessa página, e a gente vai estar sorteando uma consultoria gratuita com foco em obter ROI através de Lecom. Então, construir junto com vocês um processo de ROI aqui para vocês. Tanto Lecom quanto Fábrica DS aí, as duas de mão dadas aí para poder entregar essa visão de ROI, essa visão de ganho a partir dos processos de vocês. Então, fiquem bem à vontade para se inscrever. A gente vai, a partir disso, estar entrando em contato aí com vocês para a gente poder trabalhar. Legal. Bom, pessoal, é isso. Então, acho que o nosso objetivo foi esse, tá? Mostrar toda a capacidade da solução, mostrar que a Fábrica DS pode ser um seu parceiro nessa jornada de automação. A gente fica disponível para vocês, tá? Caso queiram entrar em contato, a gente vai mandar um e-mail para vocês e fiquem à vontade. A gente pode, de repente, partir para um segundo momento, para uma segunda reunião, se aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais a necessidade de vocês, tá? Então, aqui a Fábrica DS Alecom, a gente se coloca à disposição de todos vocês. Queria agradecer o tempo que vocês dedicaram para acompanhar esse nosso webinar. Espero que tenham gostado e dou aqui o Douglas também para fazer as suas considerações finais. Não, pessoal, realmente, igual o Vinícius falou, só agradecer o tempo e a disponibilidade de vocês. Espero que tenha sido proveitoso um pouquinho do que a gente discutiu sobre processo, sobre tecnologia, que sirva aí de insumo para vocês trazer mais pessoas para uma próxima reunião, para a gente poder discutir desafios juntos, tá? Igual o Vinícius falou, a gente está super à disposição de vocês. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.